Você já reparou que, quando a gente fala da Europa, sempre aparecem os mesmos nomes? França, Itália, Espanha, Inglaterra. Até os países menores como Suíça e Holanda entram fácil no roteiro. Mas tem um canto do continente que quase ninguém lembra, mesmo estando bem no coração da Europa. Tô falando da Bósnia e Herzegovina. Tem gente que nunca nem ouviu, e quem ouviu, normalmente lembra só da guerra. Afinal, foi aqui que aconteceu uma das histórias mais explosivas e trágicas do continente nas últimas décadas. Só que a Bósnia é muito mais do que conflito. É uma mistura de povos, religiões e culturas. É ponte entre o Oriente e o Ocidente. É um país pequeno, cheio de histórias grandes. E já que quase ninguém conhece, hoje o belo mundo vai atravessar os Balcãs e te apresentar a nação que quase ninguém conhece. Número 1. Localização e dados gerais. A Bósnia e Herzegovina fica ali, coladinha no sudeste da Europa, bem no coração da Península dos Balcãs. Faz fronteira com Croácia, Sérvia e Montenegro. E por mais que pouca gente saiba, o país tem sim um pedacinho de litoral no Mar Adriático. São só 20 quilômetros, mas é o bastante para garantir uma saída para o mar. O país é pequeno, tem pouco mais de 50 mil quilômetros quadrados e a população gira em torno de 3,5 milhões de pessoas, mais ou menos o mesmo que o Distrito Federal. Mas apesar do tamanho, o relevo não é nada simples. O país é marcado por cadeias de montanhas, vales profundos, florestas fechadas e rios que cortam tudo de norte a sul. É o tipo de lugar que impressiona pela beleza, mas que sempre foi difícil de dominar. E bem no meio dessa geografia toda está Sarajevo, a capital. Que Sarajevo não é uma capital qualquer, mas a gente vai falar dela daqui a pouco. E sobre o nome, apesar de Bósnia e Herzegovina parecer que são dois países, não são. A Herzegovina é só a parte sul do território, uma região histórica que sempre esteve junto da Bósnia. Na prática, o país é um só que com um nome composto. Agora que você já sabe onde fica, agora começa a parte mais complicada e triste: a história. Número 2. História. Sem sombra de dúvida, esse lugar tem uma daquelas histórias que dariam uma série inteira na Netflix, daquelas que começam em um século, atravessam 5 impérios, terminam numa guerra e ninguém entende direito o que aconteceu. Durante séculos, essa região foi um prato cheio para os impérios que mandavam na Europa. O território que hoje forma a Bósnia e Herzegovina já foi ocupado por eslavos, romanos, otomanos, austro-húngaros e mais uma meia dúzia de reinos. O resultado é que ninguém ali tem exatamente o mesmo passado, e nem a mesma fé. Hoje, a população do país é composta por 3 grandes grupos étnicos: os bósnios, que em sua maioria seguem o islamismo; os sérvios, ligados à Igreja Ortodoxa; e os croatas, que são católicos. Inclusive no sul do país, perto da fronteira com a Croácia, Medjugorje ficou famoso por conta de um episódio que virou símbolo de devoção. Foi ali que, a partir de 24 de junho de 1981, 6 jovens disseram ter visto a Virgem Maria. A figura ficou conhecida como Nossa Senhora de Medjugorje, ou Rainha da Paz. O local se transformou em um dos principais destinos de peregrinação religiosa dos Balcãs. E em agosto de 2024, o Vaticano reconheceu oficialmente as devoções ligadas ao santuário, destacando os frutos espirituais gerados ali, mesmo sem emitir ainda um veredito final sobre o caráter sobrenatural das aparições. Ou seja, são 3 povos, 3 religiões, 3 culturas diferentes, tudo dentro de um mesmo território. Durante séculos, esses grupos conviveram sob o domínio de impérios estrangeiros. Mas foi só no século XX, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que a coisa começou a se organizar, ou pelo menos tentou. Em 1918, surgiu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Um nome complicado para um país ainda mais complicado. Mais tarde, ele viraria a Iugoslávia, que significa literalmente Terra dos Eslavos do Sul. Depois da Segunda Guerra Mundial,
A Iugoslávia virou uma república socialista comandada pelo Marechal Tito. Foi aí que a Bósnia se tornou oficialmente uma das 6 repúblicas que formavam a federação. Mesmo com todas as diferenças étnicas e religiosas, Tito segurava todo mundo na base do carisma e do controle militar. Até que Tito morreu. E com ele, morreu também a cola que segurava toda essa mistura. Número 3. A guerra que dividiu tudo. Nos anos 90, o mapa da Europa começou a mudar de novo. A Iugoslávia, que por décadas manteve unidos povos diferentes, começou a desmoronar. E cada república quis seguir seu próprio caminho. A Bósnia e Herzegovina também decidiu se tornar independente. Fez um referendo em 1992 e declarou oficialmente que queria sair da Iugoslávia. Só que tinha um problema. Ou melhor, vários. O país era formado por bósnios, croatas e sérvios. E os sérvios, que não queriam se separar da Iugoslávia, não aceitaram a independência. Foi aí que começou uma das guerras mais complexas e violentas da história recente da Europa. Durante 3 anos, entre 1992 e 1995, a Bósnia virou palco de uma guerra civil brutal. Os combates não eram só entre exércitos. Eram entre vizinhos, colegas de escola, até entre famílias divididas por religião. Milícias sérvias, croatas e bósnias lutavam por território. E no meio disso tudo, os civis pagavam o preço. Cidades inteiras foram destruídas. Milhares de pessoas morreram. E outras milhares foram forçadas a fugir de casa. Um dos episódios mais tristes, e que até hoje marca a memória do país, foi o massacre de Srebrenica, em 1995. Mais de 8.000 homens e meninos muçulmanos foram assassinados por tropas sérvias numa região que, em teoria, era protegida pela ONU. O massacre foi reconhecido como genocídio por tribunais internacionais. E por mais que o tema seja pesado, ele ajuda a entender por que a Bósnia de hoje é tão marcada pela divisão. A guerra só terminou com um acordo assinado nos Estados Unidos, chamado Acordo de Dayton, também em 1995. Esse acordo deu fim aos combates, mas criou um dos sistemas políticos mais confusos do planeta. Número 4. A divisão. Quando a guerra acabou, a paz veio, mas veio daquele jeito. O Acordo de Dayton criou uma estrutura tão complexa que até hoje pouca gente entende exatamente como esse país funciona. A Bósnia e Herzegovina passou a ser dividida em 2 entidades principais: a Federação da Bósnia e Herzegovina, onde vivem os bósnios muçulmanos e os croatas, e a República Srpska, dominada pelos sérvios bósnios. Cada uma dessas entidades tem o próprio governo, parlamento, polícia e até bandeira. É quase como se fossem 2 países dentro de um só. Mas ainda tem um terceiro elemento: o distrito de Bratico. Essa região é uma espécie de zona neutra, administrada de forma separada, como se fosse uma capital paralela, embora a capital oficial continue sendo Sarajevo. E como se tudo isso já não fosse complicado o bastante, o governo central da Bósnia tem 3 presidentes ao mesmo tempo. Porque para representar esse tripé político, é preciso um malabarismo institucional que deixaria qualquer cientista político de cabelo em pé. Número 5. Presidentes diferentes. Se já é difícil governar um país dividido entre 3 povos, imagina tentar fazer isso com 3 presidentes ao mesmo tempo. É exatamente o que acontece na Bósnia-Herzegovina. Lá, existe uma coisa chamada presidência tríplice, que significa 3 pessoas ocupando a chefia de Estado ao mesmo tempo. Um representa os bósnios muçulmanos, outro, os croatas católicos, e o terceiro, os sérvios ortodoxos. Eles se revezam na liderança a cada 8 meses, mas continuam todos no cargo, tomando decisões juntos. Na teoria, isso foi criado para garantir equilíbrio. Na prática, parece mais uma reunião de condomínio onde ninguém quer pagar o conserto do portão, mas todo mundo quer reclamar do portão quebrado. Ou seja, para aprovar qualquer coisa, é preciso consenso. Mas num lugar onde as feridas da guerra ainda estão abertas, consenso é uma palavra rara.
E ainda tem mais um detalhe. Existe um cargo chamado Alto Representante Internacional, um enviado da ONU e das potências ocidentais que tem autoridade para intervir quando as coisas travam de vez, tipo um síndico internacional. E sim, ele ainda atua até hoje. A ideia por trás disso tudo era manter o equilíbrio político e garantir a paz. Mas o que se vê na prática é um país travado, preso em disputas e com uma burocracia de enlouquecer. Para você ter uma ideia, a Bósnia levou mais de 11 anos só para aprovar uma lei de identidade única. Isso mesmo, mais de uma década discutindo como seria o documento de identidade do país. Enquanto isso, os jovens continuam indo embora, os investidores perdem o interesse e os turistas ficam confusos, tentando entender como um lugar tão bonito pode ser tão enrolado. Mas mesmo assim, o país segue em frente. Não porque tem um sistema eficiente, mas porque tem um povo que insiste, resiste e tenta fazer dar certo, mesmo com todos os obstáculos. E no meio de tanta divisão política, ainda sobra espaço para tradição, cultura e beleza. E não tem lugar melhor para simbolizar tudo isso do que a capital, Sarajevo. Número 6. Sarajevo. Mas quando a guerra estourou, tudo virou de cabeça para baixo. Depois que a Bósnia declarou independência da antiga Iugoslávia, Sarajevo virou o principal alvo dos ataques. A cidade ficou sitiada por quase 4 anos. Foram mais de 1.400 dias de cerco, tiroteios e bombardeios. Moradores se escondiam dentro de casa e, quando precisavam sair, atravessavam ruas correndo com sacolas na frente do corpo, tentando se proteger dos atiradores posicionados nas montanhas. Essa região ficou conhecida como o Beco dos Franco-Atiradores. Mais de 11.000 pessoas morreram nesse período. Entre elas, quase 2.000 eram crianças. Só que, mesmo cercada, ela não se curvou e encontrou maneiras de sobreviver no caos. Teve concerto de orquestra no meio das ruínas, desfile de moda improvisado dentro de porões, peças de teatro encenadas com vela e coragem. E teve também o túnel de Sarajevo, uma passagem escavada à mão por baixo da pista do aeroporto, com pouco mais de 800 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Foi por ali que passaram toneladas de arroz, mantimentos, medicamentos, jornais e esperança. O túnel ainda existe e hoje é museu, mas naquela época era sinônimo de sobrevivência. E talvez o que mais impressione seja a decisão da cidade de não esconder suas cicatrizes. Até hoje, muitos prédios mantêm as marcas dos tiros nas fachadas. Alguns têm perfurações em todos os andares. E no chão, espalhadas por toda a região central, estão as chamadas Rosas de Sarajevo, manchas vermelhas pintadas exatamente onde caíram bombas e mísseis durante o cerco. Uma delas fica colada na entrada da Catedral Católica, no coração turístico da cidade. Os estilhaços ainda estão lá, cravados no concreto, e os turistas sempre param, tiram fotos, filmam ou simplesmente observam em silêncio. Mesmo com tanto trauma, Sarajevo nunca deixou de ser mistura. Os minaretes das mesquitas continuam ali, lado a lado, com as torres das igrejas católicas e as cúpulas ortodoxas. Como se dissessem, a gente brigou, a gente sangrou, mas ninguém foi embora. Hoje, Sarajevo tenta equilibrar tudo isso. Tem cafés hipsters do lado de prédios marcados pela guerra. Tem universidade cheia de jovens e, ao lado, feridas urbanas que ainda não fecharam. É uma cidade que não nega o que passou, mas que também não quer ser lembrada só por isso. Número 7. A ponte, o salto e o símbolo. Se Sarajevo é o cérebro da Bósnia, Mostar é o cartão postal. Essa cidadezinha charmosa no sul do país parece saída de um conto, com suas ruelas de pedra, lojinhas cheias de tapetes coloridos e o rio Neretva cortando tudo no meio. Mas o que realmente chama a atenção ali é a Stari Most, ou, em bom português, Ponte Velha. Construída no século XVI, quando a região era parte do Império Otomano, a ponte virou símbolo da cidade. Mais do que um caminho entre duas margens, ela representava a conexão entre culturas, religiões e povos.
Só que durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi destruída. Bombardeada até cair em 93, virou escombros boiando no rio. Uma imagem que rodou o mundo e virou metáfora perfeita do que estava acontecendo com o país inteiro. Pontes sendo quebradas, literalmente. Mas a história não acabou ali. Depois da guerra, a ponte foi reconstruída pedra por pedra, seguindo o mesmo projeto original, com a ajuda de engenheiros do mundo todo. E em 2004, ela foi reinaugurada com pompa, lágrimas e aplausos. Hoje, a Stary Most é patrimônio mundial da Unesco, e além de símbolo de união, virou também palco de um dos rituais mais emocionantes da Bósnia. Ali, todos os verões, jovens locais se reúnem para um desafio que é meio loucura, meio tradição. Eles sobem no topo da ponte, que tem quase 25 metros de altura, fazem o sinal da cruz, batem no peito e se jogam de lá direto no rio gelado. É uma queda livre que dura segundos, mas que vale a vida toda. Mas a Bósnia não é feita só de Sarajevo e Mostar. O país guarda cantos surpreendentes que pouca gente conhece. Número 8. Lugares. Perto de Mostar, por exemplo, fica Blagaj, um vilarejo minúsculo, colado a um penhasco, onde um antigo mosteiro derviche parece ter sido cravado diretamente na rocha. Logo abaixo, brota a nascente do rio Buna, com águas cristalinas que escorrem bem aos pés da construção. É um daqueles lugares que parecem ter parado no tempo, com cenário digno de filme. E para quem gosta de natureza selvagem, o Parque Nacional Sutjeska é um prato cheio. Ali estão florestas intocadas, montanhas dramáticas e trilhas que serpenteiam por entre cânions e vales profundos. É um refúgio para quem busca silêncio, paisagens cruas e ar puro em estado bruto. Agora, se a ideia é ver a Bósnia mais profunda, Lukomir é o destino certo. Encravada no alto das montanhas Bjelašnica, essa aldeia é considerada a vila permanente mais alta do país. Casas de pedra com telhado de madeira, ovelhas pastando nos campos, lã secando ao sol, café coado no fogão a lenha e um ritmo de vida que ignora o relógio. Ali, o tempo não passa, ele repousa. E no meio de tudo isso, surgem os Stetsi. São lajes funerárias medievais esculpidas em pedra, com inscrições misteriosas, figuras de dançarinos, cruzes, espadas, luas, rosetas. Espalhados por toda a Bósnia e Herzegovina e também por países vizinhos, esses túmulos datam entre os séculos XII e XVI. Em 2016, um conjunto de 28 sítios arqueológicos com cerca de 4.000 peças foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. É praticamente uma aula a céu aberto sobre uma Idade Média balcânica que o mundo quase esqueceu. E já que falamos de café, ele é um dos elementos que mantém a cultura bósnia viva até hoje. Número 9. Cultura, café forte e crenças. A Bósnia tem algo raro nos dias de hoje. Tradição não é só coisa de museu. Ela está viva no dia a dia. E dá para ver isso na música, no jeito de falar, nas manias que passam de geração em geração e até no café. Tem um estilo musical típico de lá, chamado Sevdalinka. É uma música lenta, meio triste, com cara de dor de cotovelo. Mistura melodia otomana com letra sofrida. Fala de amores impossíveis, despedidas, guerra, religião. E mesmo que você não entenda uma palavra, sente o clima da coisa. Essa mesma intensidade aparece até nas coisas mais simples, como o café. Aqui, tomar café não é um hábito, é um ritual. Nada daquele cafezinho apressado que a gente toma entre um compromisso e outro. Lá, sentar para tomar café significa parar o tempo. Conversar, ouvir, existir em companhia. A tradição veio com os otomanos, lá no século XV, mas os bósnios criaram seu próprio jeito. O café, chamado Bosanska Kafa, é preparado numa panelinha de cobre chamada jezva e servido forte, espesso,
com uma espuma densa por cima. Sempre vem com um copinho de água e algum doce, como o Hahat Lokum, que é docinho turco de goma, ou cubinhos de açúcar cristal. Mas o mais curioso é o jeito de adoçar. O açúcar não vai na xícara. O costume é morder um pedaço de açúcar e deixar o café passar por ele enquanto se bebe. Diferente, não é mesmo? A Bósnia-Herzegovina não é um destino óbvio. Não está nos guias mais vendidos, nem nos roteiros mais badalados da Europa. Mas talvez, justamente por isso, ela mereça mais atenção. Então agora a gente quer saber de você. Você já tinha ouvido falar da Bósnia desse jeito? Conta pra gente nos comentários qual curiosidade mais te surpreendeu. E claro, se curtiu a viagem, já deixa o like, se inscreve no Belo Mundo e ativa o sininho. Porque no próximo episódio a gente segue desbravando esse mundão juntos.